informe semanal Benjamin Fulford, dia 22 de março de 2021, o sindicato criminoso do BIS se apega ao poder com promoção de desencarnes e suborno. A fonte da distopia contínua no Ocidente foi rastreada até o BIS, Banco de Pecados Internacionais em Basel, Suíça. Esta máfia nazista casariana desencarnou membros da realeza europeia e outros enquanto tentava subornar famílias de dragões asiáticos para cooperar, de acordo com a NSA e fontes da Sociedade Secreta Asiática. Esses são os criminosos por trás da falsa presidência de Joe Biden e do provável desencarne da rainha, dizem as fontes. Em particular, um importante agente nazista chamado Michael Cottrell se tornou uma figura-chave por trás desses crimes, dizem as fontes. Agora que a família Bush e a maioria dos outros líderes nazistas foram desencarnados, esse homem citado acima abriu caminho para se tornar um líder nazista, dizem eles. Ele agora é provavelmente o principal expoente ativo da sociedade Skulls and Bones, financiada por ópio e drogas. O próprio cidadão mencionado acima saiu do disfarce em 19 de março para reivindicar publicamente o controle do sistema financeiro ocidental. Entender por que a prisão e o questionamento detalhado desse homem, ou, se isso não for possível, sua remoção imediata, é a chave para encerrar a crise financeira, requer alguns antecedentes. Este escritor tem uma história pessoal com esse cidadão e seus companheiros nazistas quando eles tentaram me drogar, me espancar e me envenenar várias vezes ao longo dos anos. O motivo pelo qual me envolvi foi tentar convencer os japoneses a usar os 7 trilhões de dólares que ganharam desde a Segunda Guerra Mundial para financiar uma grande campanha para acabar com a pobreza e a degradação ambiental. Eles ganharam esse dinheiro exportando carros, televisores, etc. para o resto do mundo, então achei que eles tinham o direito de escolher como gastá-lo. O que eu não entendi é que, desde as guerras do ópio, os asiáticos mandam coisas para todo mundo e não são pagos por elas. Em vez disso, suas dinastias foram derrubadas e seu ouro foi sistematicamente saqueado e enviado para a Suíça pelos ceifadores ocidentais de caveira e ossos e traficantes de drogas. A caveira com ossos, por sua vez, está subordinada aos capitistas do Vaticano. Então, involuntariamente, entrei em uma guerra que vinha ocorrendo em segredo há séculos. Para voltar a Cottrell, seu colega do Vaticano, o agente satânico Graham Berg, me caluniou dizendo aos chefes da Sociedade Secreta Asiática que eu era um bandido e viciado em drogas. A ideia era me afastar dos idosos asiáticos que têm uma aversão profunda aos usuários de drogas por causa da experiência asiática com o ópio. A grande história por trás de tudo isso é que o BIS e o Federal Reserve foram formados com ouro asiático. Os asiáticos receberam a promessa de controle final do mundo em troca desse ouro. Quando os asiáticos processaram os proprietários do BIS e do Federal Reserve no Tribunal de Justiça Mundial pela devolução de seu ouro ou pelo controle da moeda ocidental lastreada por esse ouro, eles ganharam. Os oligarcas ocidentais deveriam entregar o ouro em 12 de setembro de 2001. Em vez disso, como todos sabemos agora, em 11 de setembro eles mostraram o dedo do meio e tentaram desencaná-los com armas biológicas como a SARS. Os Estados Unidos, enquanto isso, tornaram-se um Estado fascista por meio de eleições roubadas e do ato patriota. No entanto, para voltar ao sujeito citado acima e seus companheiros nazistas, sob seu líder Bush pai, eles começaram, além de sua guerra ao terror, uma campanha para arrancar sistematicamente o controle do sistema financeiro ocidental da realeza europeia. Então, Christopher Story começou a acusar publicamente Bush de carpir 7 trilhões de dólares da rainha britânica. Os membros dessa família enviaram Cottrell em uma visita a Story na tentativa de se infiltrar ainda mais em seu círculo íntimo. Mas logo Christopher acusou mesmo de tê-lo envenenado com uma substância cancerígena. O próprio cidadão acusado diz que Christopher desencarnou em 14 de julho de 2010 de câncer em evolução muito rápida, mas que não houve violência envolvida. Este autor e 2 de meus colegas de trabalho também foram envenenados com um carcinógeno como arma. No entanto, colegas da Story me disseram que se eu começasse imediatamente a tomar 5.000 de vitamina D e 1 grama de vitamina C a cada hora, poderia sobreviver ao câncer, o que acabei fazendo. Infelizmente, meus assistentes desenvolveram câncer de glândula linfática e apenas um sobreviveu após várias operações e anos de tratamento caro. Em qualquer caso, o Michael agora reivindica a propriedade de instrumentos financeiros reais britânicos que estavam sob o controle de Story. Michael também reivindica a propriedade da Delmara Timber Trust, de 500 trilhões de dólares.
Isso é muito interessante porque V.K. Durham, do Delmar Timber Trust, afirmou repetidamente que Bush Sr. e sua equipe levaram o marido de sua propriedade e o forçaram com o intuito de obter acesso ao trust. Qualquer menção a isso foi cuidadosamente removida da internet, o que significa que Michael e seus colegas estão em conluio com as pessoas que censuram o Google e encenam a falsa presidência de Biden. Michael decidiu jogar seu ex-chefe Bush e sua equipe na frente do trem porque todos foram removidos desse plano astral por alta traição e ele não quer segui-los até a forca. Queremos realmente que esse ceifador e caluniador seja colocado no topo do sistema financeiro ocidental. Ele precisa ser preso e levado para interrogatório o mais rápido possível. Ele sabe onde muitos corpos estão velados. Localizar esse cidadão da mais alta estirpe também é essencial, pois o Departamento de Polícia do Texas foi armado com rifles militares M4 e grandes quantidades de munição em preparação para uma grande tempestade esperada pelo cartel de drogas de Sinaloa e seus membros de gangue neste verão, quando Joe abriu as fronteiras dos Estados Unidos em todo o México. Como nota uma fonte do Pentágono, o cartel de Sinaloa é uma organização de fachada da CIA controlada pelo ex-presidente estadunidense. Uma vez que Michael reivindica a liderança dos nazistas da CIA, isso significa que ele é a principal razão pela qual as gangues mexicanas de traficantes são convidadas aos Estados Unidos. Um sargento da polícia de Peoria, Arizona, nos disse que somente seu departamento recebeu 50 milhões de cartuchos de munição em preparação para revoltas e distúrbios civis previstos. Encontrar esse homem será a chave para identificar e neutralizar os líderes desta guerra anti-americana. Em uma frente diferente, mas relacionada, fontes seniores do MI6 nos pediram na semana passada para transmitir a seguinte mensagem ao Mossad: diga a eles 0000, eles entenderão se você pesquisar o código no Google e olhar as fotos. Na verdade, o Mossad se apresentou e disse que não entendiam, então aqui está a explicação. O anjo número 0000 significa um novo começo que fortalecerá a vida. Também se relaciona a abandonar seus maus hábitos, problemas e um período deprimente em sua vida. Houve também uma nota relacionada emitida pelo ramo britânico da família Rothschild para os ramos francês e suíço. Isso veio em uma matéria de capa do Wall Street Journal supostamente escrita por Tom Hanks, cujo nome verdadeiro, de acordo com o Mossad, é Michael Rothschild. A essência desta mensagem parece ser: nunca jogue paciência novamente. O momento também é interessante porque houve notícias no ano passado, que já foram excluídas da internet, anunciando que Tom havia desencarnado em consequência do viral. Para entender isso um pouco melhor, vamos dar uma olhada nas manchetes da agência de notícias iraniana Tasnim em um dia aleatório da semana passada. Principal general do Irã, capaz de destruir o regime sionista desenvolvido. Irã lança nova picadinha contra o viral. Mais de 8.300 novos casos do viral atual descobertos no Irã. Essas manchetes assustadoras deixam claro que os iranianos estão recebendo ordens das mesmas pessoas que os israelenses. Histórias cheias de coisas como os russos, norte-coreanos, chineses, etc. estão vindo nos pegar ou a praga está nos matando. São típicas de como a atual classe dominante tenta nos controlar com medo. O antídoto para isso é o amor, e essa é a mensagem que o ramo britânico dos Rothschild parece ter finalmente entendido. A propósito, parece que os chineses comunistas também fazem parte da mesma estrutura de controle, como mostra esta citação da agência oficial de notícias Xinhua. Abre aspas, a delegação chinesa deixou claro para o lado americano que a China não tem intenção de desafiar ou substituir o status e a influência dos Estados Unidos. Fecha aspas. Como o governo dos Estados Unidos não existe mais, é claro que se referem aos controladores na Suíça. Se você olhar para a foto anexa, você também pode ver que ambas as delegações para as recentes conversações falsas entre os Estados Unidos e a China no Alasca usavam máscaras de escravos como um símbolo de obediência cega. Mas pelo menos os delegados chineses fizeram alguns pontos positivos nesta reunião. Por exemplo, o chefe de política externa do PCC, Yang Jiechi, disse aos delegados dos Estados Unidos, abre aspas, não acreditamos em invadir pela força, derrubar outros regimes ou massacrar pessoas em outros países. Os países devem se unir para contribuir para o futuro da humanidade. Quando falamos sobre o futuro da humanidade, temos que começar a imitar os franceses que explodiram a parte FR da internet e começar a pensar em uma inteligência artificial desonesta. Há evidências crescentes de que esta é uma ameaça real. Por exemplo, na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin,
lançou um desafio para se encontrar pessoalmente com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. No entanto, qualquer menção a ele foi removida da internet e tudo o que vemos agora, mesmo na agência de notícias oficial russa TASS, são propostas para uma teleconferência. Todos os chamados líderes mundiais estão sendo substituídos diante de nossos olhos por gráficos de computador que só se encontram online. Como um exemplo de mitigação de danos quando tudo desmorona, MicroST do Metabunk.org orgulhosamente recriou a cena-chave da mágica do microfone em resposta ao vídeo viral em tela verde de Joe, que destacamos na semana passada. Infelizmente, serve apenas para lembrar a todos que nitidez e iluminação são os fatores decisivos, mesmo quando se tenta fingir que tudo está como deveria ser. Mesmo se você olhar pela visão lateral, as coisas não combinam. A fita adesiva do engenheiro de som e a mão de Joe estão em foco, mas o microfone está fora de foco. Além disso, a vista frontal mostra o nível do microfone branco com ou acima do microfone escuro. Mas na visão lateral, o microfone branco está completamente ausente e como o desmistificador Mix deu ao trabalho de designar a cena para nós, podemos ver que a Cabal deve estar procurando por novos funcionários da FX que saibam algo sobre continuidade. Como um exemplo de como é um verdadeiro presidente que fala para a mídia, podemos ver como a iluminação e o foco dos microfones combinam com a mão e a manga de Trump. Mais perto de casa, o clube de correspondentes estrangeiros do Japão foi covarde demais para aceitar meu pedido de um debate sobre os fatos sobre a suposta situação biológica atual falsa. Em vez disso, eles tentam realizar uma assembleia geral virtual. Curiosamente, todos os meus e-mails com informações sobre essa reunião foram excluídos do meu computador e só fiquei sabendo disso por meio de uma conversa com um colega no telefone fixo. Um sinal de que as pessoas estão acordando. Manifestantes em Londres, Alemanha, França, Suécia, Holanda, Austrália, Bélgica, Japão, Viena, Canadá, Estados Unidos e outros lugares compareceram ao Rally Mundial pela Liberdade. Nosso conselho não é apenas jogar fora a focinheira e evitar picadinhas que alteram o DNA, mas também limitar o tempo que você passa na frente de uma tela. Finalmente, esta semana falamos com fontes FSB russas e fontes do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Ambos dizem que a Força Espacial Secreta pode ser revelada ao público em breve. Esperamos poder viajar para a base aérea de Thule na Groenlândia em breve para ver a Força Espacial Secreta com nossos próprios olhos. Fique atento. Fonte benjaminfulfar.net website. Se gostou do vídeo, deixe seu like, aperte o sininho das notificações e compartilhe ao máximo esse vídeo com seus familiares e amigos. Um abraço a todos. E Vitória da Luz.